Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no Alesp em Pauta. Eu sou Jeremias Gomes. Nosso tema hoje é violência doméstica. A lei que obriga síndicos ou administradores de condomínios a denunciarem casos de violência doméstica contra mulheres já completou 2 anos. Vamos saber se ela está sendo respeitada e aplicada e também como denunciar e entender também as consequências da violência doméstica para as famílias. Como é que aqui com a gente, Wagner Cavalcante é advogado criminalista e também Dr. Diogo Abrantes, que é psiquiatra, a quem eu agradeço a presença. Começar aqui com o Dr. Wagner. Tudo bem, Dr. Wagner? Tudo bem, ótimo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar compartilhando um assunto tão importante. A gente é que agradece muito a sua presença. Doutor Wagner, deixa eu começar com o senhor. 2 anos, né? É uma lei que a gente já reiteradamente falou aqui, mas dá para dizer que é relativamente nova, né? O senhor tem acompanhado, tem surtido resultado, tem que ser aprimorada? Eu acredito, Jeremias, que essa lei precisa ser de um aprimoramento maior, com divulgação. Os síndicos precisam cumprir o papel dele, de divulgar, de apresentar nas assembleias, de colocar em papel cartazes nos prédios, porque o que a gente verifica é que está tímida ainda. A aplicação da lei está muito tímida ainda. Embora tenha nascido com uma importância tremenda, mas o que a gente verifica é que na prática a sua aplicabilidade ainda é bem pequena. Vamos rememorar o que diz a lei, né? Ela diz que as pessoas precisam denunciar. No caso, é o síndico que denuncia. Eu estou lá no meu apartamento, estou ouvindo gritos, tal. Ou entrei no elevador, vejo reiteradamente uma mulher com sinais de violência física. Decido denunciar. É eu que vou na delegacia ou eu falo com o síndico? Isso. A lei fala em o síndico deve denunciar. Então, quando a gente imagina a denúncia, pode ser 190, pode ser 180. A lei, quando falou de denúncia, significa dizer que precisa noticiar o fato. Até porque, na grande maioria das vezes, o que precisa acontecer é um socorro. A vítima está lá em situação de vulnerabilidade, sendo agredida, sendo ofendida, precisa de um atendimento imediato. Então, cabe ao síndico, né? A lei fala que o síndico é obrigado a fazê-lo, a comunicar, mas é claro que a gente precisa entender o espírito da lei. Então, embora fala do síndico, qualquer morador que tiver notícia de uma agressão no ambiente doméstico familiar do seu vizinho, da sua vizinha, deve noticiar, discando 180 ou 190. E essa denúncia, ela pode ser anônima ou não? Pode ser anônima no 180 e no 190 também. No 190 a pessoa também não precisa se identificar. Basta ela relatar que no meu condomínio, meu vizinho número X está agredindo, que ela está pedindo socorro. Basta fazê-lo isso que a polícia comparece imediatamente. O que a gente verifica, inclusive, que existe uma preocupação. São ações, são atitudes que a polícia comparece imediatamente. Uhum. Agora, doutor, parafraseando aquela frase já antiga, com os poderes vem também a responsabilidade. Tem que chamar a atenção também que para não fazer uma denúncia que, eu acho tal, né? Porque também é bom que tenha todas as leis, todas as denúncias. Hoje a gente fala mais sobre isso, mas tem que haver um cuidado. Eu estou achando tal, porque também pode macular uma pessoa que de repente não está cometendo nada, porque a pessoa vai ficar com o nome dela registrado e se não é nada, né? Claro que na dúvida, né? O que o senhor acha a respeito? A denúncia ela precisa estar pautada no mínimo de plausibilidade, né? No mínimo de, olha, realmente. Provavelmente o atendente vai perguntar, mas o que o senhor está ouvindo? Para verificar realmente se não é nenhum engano, nada. Precisa quando ele fala, olha, não, realmente, eu escutei ela pedir socorro, eu escutei ela bater na porta, eu escutei ele dizer, olha, aqui você não entra, eu estou com medo, algo nesse sentido. A denúncia precisa estar pautada no mínimo de verdade. Até porque a gente sabe que denúncia sem fundamento é crime também, né? Falsa comunicação de crime. Exatamente, falsa comunicação de crime. Então tem que estar embasado, tem que estar bem por dentro para você poder fazer uma denúncia e, claro, já para o síndico também é uma denúncia porque ele vai encaminhar a uma delegacia. Só para trazer uns números aqui importantes sobre esse tema que a gente está falando, é o seguinte, deixa eu pegar aqui. Bom, primeiro falar para os números, reforçar aqui. 180, disponível 24 horas, você pode ligar. O 181 e também o próprio 190, né? Então, são os números que você pode fazer a denúncia. Bom, deixa eu passar aqui para o doutor Wagner Cavalcante, desculpa, doutor Diogo Abrantes, ele é psiquiatra e também está colaborando com a gente. Doutor Diogo,
é uma questão democrática, né? Infelizmente, essa questão da violência doméstica, né? O que pode ocasionar a violência doméstica, principalmente reiterada nas mulheres? Uma série de consequências muito danosas para a mulher e para a família como um todo. Isso que você falou é importante. A violência reiterada ela é pior do que um ato único de violência, porque ele tem um efeito cumulativo. Quanto mais grave a violência, ou quanto mais vezes a pessoa sofreu aquilo, ela tem mais chance de desenvolver alguma consequência, que aí pode ser física ou pode ser psíquica. Das consequências físicas, a gente tem tanto as consequências de uma agressão direta, que pode ser uma agressão física, pode ser uma agressão sexual, e aí a pessoa pode desenvolver dores no corpo, pode ficar com uma cefaleia crônica, uma dor de cabeça crônica, uma dor de coluna. Violências sexuais pode levar a doenças sexualmente transmissíveis, e aí aquilo leva a uma dor pélvica, que a mulher vai conviver com aquilo, com dor para ter relação sexual. Para não dizer também, por exemplo, gestações indesejadas decorrentes de uma violência que foi sofrida, às vezes dentro de casa. Porque o agressor vai e ele não concorda de usar preservativo e fala que não vai contra a vontade da mulher e pode até levar a isso. Agora, das consequências psíquicas, aí a gente tem uma série delas também. A gente tem quadro de depressão ou de ansiedade, que são os mais comuns que decorrem com as vítimas de violência. Abuso de substâncias, muitas vezes até para poder lidar com aquilo que está acontecendo, transtornos alimentares ou um comportamento alimentar que muda muito, e estresse pós-traumático, é outra coisa que a pessoa pode viver depois daquilo. E mesmo quando a gente não fala de transtornos especificamente, a gente já tem uma pessoa que talvez tenda a se isolar mais, pode ter prejuízo profissional, a relação com a família, a relação com outras pessoas fica prejudicada, ela perde a coragem de entrar em novos relacionamentos, de fazer novas iniciativas na vida. Então, as consequências são muitas e elas persistem mesmo bom tempo depois de ter cessado as agressões. Doutor, tudo que o senhor está falando não é só para a mulher, mas também para a criança, para a família toda. Nós estamos falando de violência doméstica, é isso, né? Sim, exatamente. A criança que sofre algum tipo de agressão, sim, vai ter uma série de consequências até mais graves do que a mulher que sofre uma consequência, porque é um indivíduo que está em formação. Mas mesmo que seja uma criança que não sofre diretamente uma agressão, mas presencia agressões domésticas em casa, e isso, a gente está falando muito dessa relação injusta que é o homem agredindo a mulher, mas a relação de agressão mútua, tudo isso que ela presencia de violência, isso tem prejuízos para essa criança, aumenta a chance de desenvolver algum tipo de transtorno e aumenta a chance dessa criança crescer e virar um potencial agressor ou uma potencial vítima de violência. Interessante. Eu entrevistava recentemente, nós estamos gravando isso aqui no início de dezembro de 2023, uma pessoa que tinha um trabalho, doutor, não é de contraturno, ela tem uma instituição que as crianças ficam de manhã na escola e ela oferece uma escola à tarde para as crianças. E ela fala, olha, Jeremias, a gente via tanto a importância das crianças não ficarem na rua, porque no pequeno intervalo que ela saía da escola, sei lá, meio-dia, e entrava aqui na instituição às 2 horas, ficava 2 horas na rua, porque a mãe estava trabalhando. E os casos de violência sexual contra crianças e adolescentes são muito mais comuns do que você pode imaginar nesse período que ela fica na rua, no período que ela fica em casa, na presença que a mãe está trabalhando, às vezes com algum parente próximo, é muito mais comum do que a gente pode imaginar, da importância de políticas para período integral na escola ou contraturno, enfim, doutor? Doutor Wagner, é importante ressaltar que a violência doméstica, a gente foca muito na mulher, Lei Maria da Penha, mas é para toda a família, E a gente está pronto sempre para os sinais, que crianças podem revelar, seja física. Hoje a gente está mais por dentro, Essa é uma questão mais para o doutor, que eu já volto com ela, mas o senhor também, provavelmente ali no escritório, talvez às vezes perceba isso. Sim, é verdade. Inclusive, tanto as escolas como os hospitais, eles têm protocolos para, se eles verificarem uma possível violência doméstica, eles são obrigados a noticiar. Então, eles chamam a polícia, o conselho tutelar, porque eles têm protocolo para estar analisando também. Então, inclusive, comportamento, como o doutor Diogo disse, criança, quando começa a ser vítima, começa a mudar o comportamento na escola, começa a urinar com muita frequência, enfim.
as agressões, ainda que não dão sinais na pele, mas de comportamento é possível fazer esse tipo de verificação. Não precisa nem ser ter grande expertise. As professoras já têm algum tipo de conhecimento nesse sentido. Os hospitais, quando verificam se foi vítima sexual ou de lesão, chamam a polícia, enfim. A sociedade, Jeremias, tem que estar empenhada para esse tipo de situação. Só o Estado não dá conta. Exatamente. Doutor Diogo, o que mais de sinais a gente pode ver nas crianças de violência, né? Além dos sinais físicos, né? Criança, às vezes adolescente é difícil arrancar alguma coisa deles, né? Muitos são caladinhos e tal, para você. E tem que ter jeito, tem que ter psicologia, porque você chegar perguntando, aí ele se fecha mais, né? O que o senhor pode dar de orientação para todos, né? Porque isso eu acho que é uma rede de proteção. É os pais, é o vizinho, é o amigo, é o professor, é todo mundo. Tem que olhar e falar, não, essa pessoa está sendo vítima de violência, vamos dar uma investigada. Com certeza. A gente tem que observar. E muitas vezes a agressão física que vai deixar marcas é a minoria das agressões. Entendi. Então, quando a gente consegue ver uma marca física de uma violência, é porque provavelmente já tem uma violência que foi escalando, que começou com uma agressão verbal, começou com algum tipo de negligência, gritos, e aquilo foi escalando até chegar numa violência física que você viu, porque muitas vezes você também não consegue ver. A violência bate em regiões que não dá para ver, adolescente às vezes usa roupa comprida, mulher que às vezes está no calor, mas está usando ali uma gola alta no pescoço para esconder sinais de violência. Mas, como você perguntou, assim, outras coisas que a gente pode observar, acho que a mudança no comportamento é algo que sempre chama atenção. Então, na escola, aquela criança que brincava com os amigos, interagia, estava indo bem, de repente a criança fica mais isolada, ou então ela fica mais agressiva, ou então, como você falou, uma criança menor começa a urinar, ou começa a regredir o comportamento, aquela criança que já tinha se desenvolvido e começa a voltar um pouco naquele desenvolvimento dela, são sinais que tem uma série de causas possíveis, não necessariamente é a violência doméstica sofrida ou presenciada, mas que, como sociedade, como escola, como outros cuidadores, é importante olhar para isso e tentar entender o que está acontecendo ali nessa situação. Né? Doutor, sobre estresse traumático, né? Quando a gente sofre um acidente de carro, quem já sofreu, às vezes vê um carro já fica, né? A gente sabe o assalto, né? A pessoa aponta uma arma, você fica, as primeiras semanas você fica traumatizado, né? E no caso da violência também não é diferente, atua no cérebro de forma a... Tem tratamento se você foi vítima? Porque às vezes vítimas de violência sexual, por exemplo, têm dificuldade para arrumar um casamento, ver em toda pessoa algum agressor, né? Isso requer um tratamento posterior. Exatamente. Sim, o transtorno do estresse pós-traumático é algo que pode acontecer como uma decorrência da violência doméstica ou de qualquer tipo de violência. E é bem isso que você está falando, é um estado que a pessoa fica em que aquela violência foi tão intensa que a pessoa se vê tão desprotegida e tão fora do controle naquele momento que desenvolve ali uma série de sintomas em decorrência disso. Um deles é isso, é ficar hiperestimulado, hipervigilante, porque se tem qualquer coisa que remete àquele fator, então você falou, foi atropelado, você vê um carro foi agredido à noite em tal região, passa por ali, a resposta que a pessoa vai ter vai disparar de novo toda aquela resposta de medo, mesmo que não esteja acontecendo nada, mas vem aquela resposta de medo que o coração dispara, a pessoa treme, ela tem crises de ansiedade. Isso com o estímulo, mas mesmo sem o estímulo a pessoa pode ter pensamentos que vão vindo, a gente fala intrusivos, são pensamentos que vêm na cabeça da pessoa, quer ela queira pensar ou não, muito pesadelo, alteração de sono, começa a perder o interesse pelas coisas, e aí sim, isso tem tratamento. A gente faz um tratamento que muitas vezes é combinado de uma psicoterapia direcionada, muitas vezes é necessário entrar com alguma medicação também, e aí a gente vai cuidando para que a pessoa nunca vai esquecer aquilo que ela viveu. A gente não esquece, mas a gente consegue superar e a gente consegue seguir com aquilo. Sim. Agora, doutor, isso é um episódio, como eu citei aqui, um acidente, alguma coisa mais traumática, né? Mas quando ela é recorrente, o senhor me falava antes que a pessoa precisa... não é aceitar, ela precisa realmente saber que ela está sendo vítima de violência, porque às vezes ela vai passando todo dia um pouquinho e não percebe. Nesse sentido, é bom ter um acompanhamento psicológico, porque às vezes é um pouquinho, vai cerceando a liberdade, uma pessoa, mas ele não quer porque é ciumento, tal, né? Vamos deixar assim, né? Mas quando vê a pessoa está foi tudo fechado, a liberdade dela, mas como foi aos poucos, ela não percebeu, né? Exato. Como foi aos poucos, não percebeu, e como muitas vezes
é algo que socialmente é aceito, é normalizado, alguns tipos de comportamento, de posturas do marido e da mulher, a pessoa acha que aquilo é algo normal. E aí o acompanhamento, que seja psicológico, ou poder ter abertura com alguém e falar daquilo é importante porque, às vezes, ajuda a pessoa que está sendo vítima de violência a olhar para um outro ângulo e falar assim, nossa, então está errado isso que eu estou vivendo, então não era para ser assim, dá para ser diferente. E aí, ao poder se questionar em relação a isso, ela pode ter outras atitudes para poder sair daquela situação, para mudar, para enfrentar, entre outras coisas. Quando a pessoa muitas vezes busca algum tipo de tratamento, é até uma dica, porque muitas vezes o agressor não deixa que a pessoa vá numa consulta sozinha, não quer que faça uma terapia, e aí começa a faltar, ao invés de ir sempre no mesmo serviço de saúde, vai um dia num pronto-socorro, depois vai no outro, porque o agressor não quer que ela crie vínculo com o profissional que está ali, com medo daquilo poder aparecer a violência que está sendo perpetrada ali. Então, são sinais que a gente vai vendo aí, né, do lado do sistema de saúde, de que tem alguma coisa esquisita e a gente tem que investigar também. Doutor Wagner, a lei fala, a lei sempre traz a punição, né? E também tem um caráter, digamos, um pouco educativo. Tem a questão dos cartazes, avisando que tem que colocar. A gente não vê muito aí, às vezes você vai num condomínio de um amigo ou outro ali, você não tem visto muito. Outros já, grandes redes também, já mandaram instituir, a gente já fez programa aqui sobre isso, né? Enfim, é como o senhor falou antes, precisa aprimorar as placas, tudo, como tem aquela do elevador que a gente vê, tem que ter ali uma mensagem para as pessoas divulgarem. Mas eu queria também saber sobre as penalidades, né? Se a pessoa, o síndico, deixa de fazer, talvez seja amigo da pessoa, pode haver uma penalidade? Pode. Essa lei estadual traz como penalidade multa, né? Uhum. Então, não é uma pena corpórea, mas é uma pena de multa, que vai, na verdade, refletir para todos o condomínio, não só para ele, né? Porque a multa é para o condomínio, não é para o síndico. Mas você falava da questão de noticiar, eu acho que, como o doutor colocou, isso é cultural, né? Uhum. Então, a gente não pode deixar esse tipo de coisa acontecer, né? Acho que às vezes a mulher, ela cresceu assim, ela nem entende também que está sendo vítima de uma situação, né? Às vezes, a gente falou também das crianças, às vezes aquele agressor fala, olha, toma uma balinha, se você não falar mais nada para ninguém, o tio vai te dar umas balinhas, né? Como é que a criança vai, ou pode falar, olha, vou fazer mal para o seu pai ou mal para sua mãe, enfim. Então, por isso é que a escola tem que estar aparelhada para absorver essa criança, para saber que ela está fugindo da normalidade. Por isso que os hospitais também devem noticiar, porque na maioria das vezes o agressor está entre quatro paredes, né? Só está ele e a vítima. Uhum. E aí é uma voz que precisa ser ouvida. Não, juridicamente, como é que funciona? Foi denunciado, está na delegacia, abre um boletim de ocorrência, é uma chamada ação... Eu esqueci até o nome, ação penal pública, ou seja, incondicionada. Incondicionada. Isso. Então, se uma vez você tem o boletim, o Ministério Público tem que denunciar. Explica para a gente. A questão de ameaça continua sendo pública condicionada à representação. Mas de lesão corporal, qualquer outro tipo de corpórea, é pública incondicionada. Significa dizer que qualquer vizinho que chamar a polícia, ainda que ela chegue lá, a vítima fala, não, mas não foi nada. Se os policiais verificarem que ela foi vítima de violência doméstica, prendem o agressor em flagrante, vai para a delegacia, ainda que a vítima fale, olha, eu não quero que ele seja processado. Independe, ele será processado, independente da representação dela. Mas eu não vou fazer o laudo de lesão corporal. Não precisa. Na maioria das vezes, as DDMs, com as Delegacias de Defesa da Mulher, tiram foto das agressões. Porque, Jeremias, é comum a mulher não querer prosseguir com a ação. Porque às vezes retorna ao lar, tem aquela dependência financeira, os filhos. Às vezes é uma casa alugada. Se o cara está preso, o que vai acontecer? Quem que vai pagar o aluguel? Como que essa mulher fica depois? Então, existe muita situação ainda de que a mulher quer, aspas, voltar atrás. Com agressão não dá. A ação penal é pública e incondicionada. Na prática, a polícia bate na porta e pede para falar, porque assim, a lei também protege. Eu acho que o policial só pode entrar na casa talvez com o mandato do juiz, né? Sim. Explica para a gente como é que é. Com mandado ou em flagrante delito. Né? Tá. Se os policiais verificarem que, de fato, existe uma situação de violência doméstica e é flagrante, os gritos, tiro, chute, barulho, eles podem ingressar, porque aí saímos diante de uma situação flagrancial. Na maioria das vezes, quando eles não veem nada, quando é só uma denúncia anônima, na maioria das vezes eles tocam campainha, falam, eu posso entrar, eles conversam separadamente, isso faz parte do treinamento da polícia militar, eles conversam isolado com o possível agressor, com a vítima, até para verificar se realmente ela
aconteceu alguma coisa, né? E justamente quando vem de uma denúncia anônima, para que ele já não chega metendo o pé na parede, na porta, justamente por isso que a gente diz, pode ser uma denúncia que não leve a nada, né? Que não tem fundamento. Exatamente. Então, por isso que a gente falou, tem que ser bem fundamentado para você poder fazer a denúncia, mas uma vez fundamentado também não pode deixar de fazer, né? Exatamente. Aí é o critério das pessoas. A gente vai para o rápido intervalo, a gente está falando aqui sobre a questão das denúncias nos condomínios, né? Aliás, São Paulo, capital, já ultrapassou um pouquinho mais de 50%, são condomínios, né? São prédios na capital paulista. Então, uma lei muito importante que obriga as pessoas, o síndico, a denunciar a violência doméstica, seja contra a mulher, as crianças e tudo mais, tá bom? A gente volta já já para continuar com esse tema. Eu já volto. Estamos de volta no Alesp em Pauta, tratando aí da lei que já completou 2 anos, que trata aí da denúncia obrigatória para as pessoas em condomínios, denúncia ao síndico, para que o síndico, aliás, avisar o síndico para que ele faça uma denúncia na delegacia sobre violência doméstica. Eu vou voltar aqui com o Dr. Wagner Cavalcante, advogado. Doutor, tem diferença se eu estou ouvindo alguma violência dentro do apartamento ou nas áreas comuns do prédio? Das duas formas, teria que denunciar. Sim, sim. Chegando ao conhecimento do síndico, a denúncia é obrigatória, seja na área comum ou nas dependências individuais. O que ele não pode ficar é silente diante da possibilidade de um crime, especialmente do crime de violência doméstica. Acho que foi esse sentido da lei, de trazer à sociedade não só mais a faculdade de denunciar, que a faculdade você pode denunciar ou não, mas a obrigatoriedade de denunciar. Porque o que a gente, na maioria das vezes, vê é que essas notícias, essas agressões não chegam até a delegacia. Porque, às vezes, a vítima perdoa, não quer mais, enfim, tem receio. Então, é tirar da esfera da mulher a possibilidade ou o domínio dela denunciar ou não, trazendo à sociedade por meio da lei. Antigamente tinha aquela coisa assim, vou fazer um boletim de preservação de direitos. Existe isso, não? Não, esse é um termo utilizado, mas para violência doméstica isso não cabe, né? Se uma mulher, por exemplo, ela faz um relato pela internet, se ela fizer pela internet, ela vai ser orientada a comparecer até uma delegacia para ratificar, para confirmar suas declarações, para verificar se ela não tem nenhum tipo de lesão. E se não precisa, especialmente, de uma medida protetiva. Porque existem casos que ela vai precisar de uma medida protetiva. Porque imagina só, Jeremias, ela dá a notícia de que tem um agressor dentro da sua casa e ela volta para casa com o agressor dentro de sua casa. Isso que é extremamente complexo, né? Porque também a polícia às vezes não tem efetivo suficiente para proteger cada pessoa que... O juiz pode determinar, como é que chama, o afastamento de corpos? Pode. Tem um termo mais técnico, né? Tem o distanciamento, sim. O distanciamento, né? Não pode se aproximar do cônjuge. 200 metros, sim. 200 metros, tal, né? Se aproximou, tal. Mas aí você tem uma garantia de chamar a polícia, mas você não tem a garantia de ter uma polícia ali 24 horas para cada cidadão, não tem. Então, tem que ter esse cuidado. E aí a mulher realmente fica numa situação difícil, né? Mas tem um momento que ela chega e é o que a gente mais vê na mídia, não é, doutor? É isso, a pessoa passou 5 anos, 10 anos, foi violentada durante muito tempo, até às vezes alguma pessoa no serviço, por exemplo, aí se tratando aí não é violência doméstica, mas quando o chefe faz o assédio moral. Exato. Aí uma vez, as outras também falam, né? Demora-se muito tempo, né? Porque tomar essa atitude realmente não é fácil diante das circunstâncias ali. Exatamente. O que a gente sempre orienta é que a primeira mulher tem que entender que ela não precisa ser vítima de violência doméstica. Mas mais importante do que isso, é ela entender quais fatos ou atitude do seu marido, do seu companheiro, são crimes. Porque às vezes ela acha que é normal. Às vezes seu marido chega em casa embriagado, às vezes ele está com dificuldade financeira, ou às vezes, ele perdeu a cabeça. Mas não, ela precisa colocar um freio também, ela precisa falar para ele, dizer, olha, isso não foi legal, eu não quero mais isso. Para que seu companheiro entenda que, olha, eu passei dos limites. Porque às vezes o que vai acontecendo, ela é agredida verbalmente,
olha, você está gorda, olha, você não serve para nada. Isso já é violência doméstica, isso já é um tipo de violência psicológica. Então, às vezes o agressor ele não encontra freio, porque às vezes ele cresceu num ambiente hostil, em que escutava isso na sua casa também. Então, a gente precisa trabalhar com educação, né? Para dizer para essa mulher, olha, você não precisa. Na primeira agressão, ainda que verbal, já diga para o seu companheiro, olha, eu não quero mais isso, eu não gostei, eu entendi que isso está errado, para que ele encontre freios e não progrida. Porque como o doutor colocou, na maioria das vezes não é a primeira vez, isso tem uma gradação. Às vezes começa com os xingamentos, você está gorda, olha, né, se você me separar de mim, você não vai encontrar homem nenhum que te dá o que eu dou. Isso é agressão psicológica. A Lei Maria da Penha fala que é um tipo de agressão. Então, ela precisa colocar um freio, falar, olha, não gostei, me senti ofendida, para que ele encontre um freio e não ultrapasse essa etapa. Porque ultrapassar dessas etapas pode chegar até as vias de fato, quem sabe até feminicídio. Entendi. Doutor Diogo, existem distúrbios psiquiátricos que podem gerar violência e que precisam ser tratados com medicamentos? Olha, até existem transtornos psiquiátricos, por exemplo, vamos pegar as psicoses, em que a pessoa fica fora da realidade, pode advir ali um comportamento violento em função disso. Pode acontecer, mas é exceção. A gente sabe que pessoas que têm transtornos psiquiátricos graves, elas têm muito mais chance de serem agredidas por outras pessoas do que de agredir. Às vezes tem esse preconceito, é o louco que vai sair, que tem medo, mas essas pessoas têm muito mais chance de ser agredidas por outras pessoas por conta do comportamento, que às vezes é inadequado, do que de causar uma agressão. Mas qualquer transtorno psiquiátrico, sempre que a gente não está muito bem, aquilo tira um pouco da nossa capacidade de lidar com algumas situações mais estressantes, mais difíceis. Então, muitas vezes, como a gente estava falando agora há pouco, o agressor é alguém que já sofreu algum tipo de agressão, é alguém que já passou por algum tipo de violência. Muitas vezes está associado com o uso de substâncias. Não estou dizendo que quem tem algum problema com o uso de substâncias também vai ser um agressor, não é isso. Mas que muitas vezes a pessoa que tem já um ambiente violento e tem essa forma agressiva, se bebe, se tem um alcoolismo envolvido, pode ser que favoreça que tenha algum tipo de agressão. O ciúme, doutor, que gera muita violência, já fiz programas aqui de relatos que, por exemplo, a mulher voltou a estudar, o cara foi lá e queimou os livros. Ela ia para a escola, resolvi ir para a faculdade, foi lá, queimou todas as roupas dela, o vestido, você não vai para a faculdade. Então, é um ciúme. Isso é um tratamento mais psicológico do que psiquiátrico, né? Depois da psicologia, geralmente o psicólogo, ele acaba encaminhando o psiquiatra, como é que a gente separa? Pois é. Alguma coisa precisa ser feita, né? Porque esse tipo de atitude, que vocês estavam falando assim, quando que vira um crime, às vezes tem muitos passos até chegar nas vias de fato, até virar um crime, uma agressão que possa ter alguma consequência criminal, mas comportamentos de ciúme excessivo são muito ligados com agressões e com violência doméstica. E existe uma coisa na sociedade, né? A gente tem aquela coisa ainda persiste da castidade da mulher e da honra do homem. A gente estava discutindo antes de entrar aqui que até tanto que antigamente pouco tempo atrás lei podia. Dizia que se fosse em nome da honra, né, doutor? O que a gente estava falando exatamente sobre isso. O código trazia, eram outros tempos, como é que era? Em defesa da honra. Rápido, em defesa da, como que era o artigo mesmo? Falava do... Na verdade, está em legítima defesa, né? O artigo... legítima defesa, só que aí dá honra. Dá então, honra. Aquele homem que queria lavar a honra dele com sangue, no caso traição, por exemplo, poderia sustentar essa tese... Mas no caso de homicídio? No caso de homicídio, poderia sustentar essa tese em plenário. E muitas vezes eu conseguia ser absolvido. Não, matei, mas foi em nome da minha honra, porque ela traiu, não podia ficar na sociedade. Exatamente, em contraponto ao feminicídio. Agora, olha de que sociedade que a gente veio, que isso é tão recente, isso tem um reflexo no dia a dia de machismo, de violência muito grande, né, doutor? Porque era admitido, inclusive, na lei. Sim. E isso é fator de risco para violência doméstica, quando você vai comparar estatística entre países que têm legislações mais fracas e menos ativas em relação à coerção da violência doméstica, tem maiores índices. É uma coisa meio óbvia, né? Se você está agindo para diminuir aquilo, você vai ter menos casos. Outro caso que eu lembro, doutor Wagner, é que também não é tão distante, talvez o senhor se lembre, com certeza o senhor sabe, o agressor que casasse com a vítima estuprada, por exemplo, ele também a justiça poderia entender que ele não era mais culpado, não é algo assim? Sim, tinha. Era um outro absurdo, né? Tinha, inclusive aquele também que agrediu sexualmente, estuprou, até crianças aceitaram.
menor de 14 aceitava essa conduta, né? Tratava isso como um fato atípico. Hoje não mais, né? Hoje não mais. Hoje a lei protege tanto a criança como a mulher de forma mais enérgica. Tanto que a gente teve essa ação declaratória aí para proibir essa questão de legítima defesa da honra. Hoje o advogado ele é proibido de sustentar essa tese em qualquer fase, no inquérito, na fase processual, no júri, justamente porque entra em contraponto à questão do feminicídio, né? É deixar de dar proteção à mulher. A mulher, ainda que tenha tido um deslize, se for o caso, ela não pode se pagar isso com a vida, né? A legislação não poderia autorizar isso. Eu perguntei anteriormente, doutor Diogo, porque, por exemplo, a conduta, me fugiu o nome de novo, mas a conduta da pedofilia, né? A pedofilia ela é tida como uma doença e não um crime. Posso estar enganado, mas é isso que se entende. E aí é uma doença, então primeiro tem que ser tratado, não é isso, doutor? Só retornando rapidamente aqui, doutor Wagner. Pedofilia é um conceito macro, né? Aí tem várias condutas, né? Que aí são crimes, né? Mas é o desejo imoderado por crianças, enfim. Né? Então, mas que a pedofilia em si não é crime. Não tem um tipo penal, exatamente. Não tem um tipo penal. Exatamente. Agora, é claro que se ele um adulto, ele vai lá estupro de vulnerável, enfim. Ele estupra um vulnerável, é crime, entendi. Essa é a tipificação, né? Mas a pedofilia, ela é uma doença, então tem que ser tratada também. Não, com certeza, estou entendendo o que você está falando assim. Aquela pessoa, antes de virar um agressor, de virar um estuprador, de virar alguém que comete violência doméstica, se você conseguir acessar essa pessoa e tratar antes, né, cuidar para que aquela pessoa não se torne isso, é uma maneira muito melhor do que só ficar punindo aquele que já cometeu, certo? Porque daí você já tem uma vítima ou mais de uma vítima. Então, medidas educativas, mudanças culturais, isso é muito importante e às vezes vai acontecendo aos pouquinhos. É uma lei que conscientiza um pouco melhor dentro do condomínio sobre a violência doméstica, a gente parar de normalizar. Então, seja enfim, filmes, em novelas ou em música, coisas que antigamente talvez fosse algo que a gente até fazia piada. Tem muita coisa que a gente fazia piada antes, que normaliza, e a gente vê que não, porque tem gente que realmente sofre na pele com aquilo que se brincava antes. Doutor, do que a gente falou aqui, a gente citou muito assim, a mulher que não percebe que está sendo violentada ao longo do tempo, porque a gente vê denúncias que correu 5, 10, 15, 20 anos de violência e depois que vira a denúncia, né? Então, para ficar bem claro, eu acho que, lógico, sempre o acompanhamento psicológico é muito importante, os amigos, o professor, o colega de trabalho olhar é importante, mas a pessoa, eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais disso, dela se sentir e ela se observar, eu acho que é o principal, né? Ela sabe, isso já passou dos limites, né? Isso tem que deixar claro, porque é difícil para o outro olhar, né? Mas para a gente mesmo é difícil também, mas começar a perceber esses sinais, né? Sim. E eu vejo muitas pacientes que eu acompanhei já ao longo da vida no consultório, que falam que sofreram violência por bastante tempo, que foi essa violência que foi progredindo na intensidade, falam como que eu permitia isso acontecer, como é que eu não vi, se culpam muito, como se fosse culpa dela ter deixado aquilo acontecer por tanto tempo. E na verdade é isso, porque ela não sabia que aquilo estava acontecendo. Então poder olhar para a relação que está ali, seja, vocês falaram, numa relação de trabalho, seja numa relação dentro de casa, uma relação com qualquer pessoa, se tem sinais ali de que alguma coisa não está bem, de que tem um ciúmes excessivo, de que está cerceando a liberdade dela para fazer as coisas, ela não pode estudar, ela não pode sair de casa para trabalhar, não pode escolher o tipo de roupa que vai usar, isso já é sinal de que tem coisa errada ali e que pode evoluir para uma violência. E a própria pessoa está ficando mais doente. E quanto mais tempo passa, talvez mais vai ampliando o medo, mais ela vai ficando doente e impotente diante. Aí, sim, uma pessoa, um amigo, um parente pode chegar aí e falar, olha, a gente está percebendo que já se passou. Agora tem aquela coisa, né, que a gente sempre ouviu falar, né? Briga de marido e mulher não se mete a colher, né? E hoje o pessoal fala assim, não, se mete a colher, sim. Porque tem que, agora, claro, com muito cuidado, com muita observação, com muito estudo, né, para ver, para não fazer nenhuma denúncia infundada, mas na medida que você pode chegar. Aliás, nesse sentido, doutor, como é que a gente pode abordar, eu sei que é mais para o campo da psicologia, abordar uma pessoa de uma família, falar, olha, você está exagerando na conduta com a criança, né, inclusive em público, né? Então, não é bom dar uma olhada.
Mas as pessoas ficam meio assim, poxa, eu vou falar, né? A pessoa vai falar, faz um filho e cuida do seu, né? A gente ouve falar isso, né? Então tem que ter um tato ali para falar tanto com a criança, com o agressor, com o agredido, né? Uhum. É difícil mesmo, porque muitas vezes a reação que vai ter é de rejeição. Afastamento. De afastamento. Mesmo num atendimento, por exemplo, de uma criança que você vê sinais de agressão, já peguei pronto-socorro criança que você via sinais de agressão, estava com a mãe e ela falava, foi o pai, mas é porque o pai ficou muito nervoso e bateu. E aí você vai conversando com jeito, mas às vezes a pessoa pega e vai embora, antes de fazer qualquer tipo de denúncia, antes de fazer qualquer tipo de segmento. E aí provavelmente busca outro serviço depois. Então esse cuidado é importante, mas acho que vale, porque se alguém, no contexto do condomínio que a gente está falando, você percebe que tem gritos e que tem sinais de que está acontecendo alguma violência, poder chegar para essa pessoa e conversar ainda de um jeito muito aberto, sem julgamento, sem dizer, você é uma vítima, você tem a obrigação de denunciar, porque daí você coloca mais carga ainda numa pessoa que já está sofrendo, já está com dificuldade de lidar. Mas ficar aberto, falar, olha, se tiver alguma coisa acontecendo que não está bem, tem caminhos, tem formas de você ir atrás, aí os cartazes também, né? Às vezes ajuda o que você fala, tem ali no elevador, sempre com muita privacidade, não ficar espalhando aquela coisa, né? Às vezes você não tem intimidade com uma pessoa, mas você sabe que tem alguém que é muito próximo, pergunta lá, olha, você já conversou com aquela pessoa? Isso é uma coisa, poder falar com alguém para poder ajudar. Agora, sair espalhando aquela fofoca de falar, olha, vocês estão ouvindo aquilo lá, e aquilo cria uma situação que às vezes até dificulta da pessoa lidar. É verdade, falar entre os familiares que acontece e não tomarem atitude, não conversar, ajuda muito pouco. Doutor Wagner, a justiça tem caminhos, por exemplo, psicólogos, né, muitas vezes, para poder conversar, no caso, com a criança ou com a mãe, né? Porque eu, inclusive, entrevistei uma psicóloga aqui, ela falou, olha, eu até brinquei com ela, na adolescência, você fala separado com a adolescente, fala, muitas vezes eu falo, porque na presença da mãe, ela não se abre, ela não fala. Então eu peço, mãe, sai um pouquinho, deixa eu conversar aqui, aí ela conta, né? Porque às vezes aquele convívio já chegou num limite que já, às vezes não tem nem diálogo, às vezes só tem a violência. Né? Exatamente, assim, isso a lei, tanto a lei Maria da Penha como essa lei estadual é boa porque a vítima ela precisa ser acolhida, né? Precisa ser mostrado mais caminhos caso ela queira falar. Por isso que a gente tem as DDM, são as Delegacias de Defesa da Mulher, lá a mulher é atendida por mulher, por isso que a gente tem as varas de violência doméstica, vai ser uma juíza, vai ser uma promotora, caso ela precise, pode ser indicada a Defensoria Pública também, que tem núcleos específicos para defender vítimas da Lei Maria da Penha. A gente, não, como o doutor colocou, né, a gente não pode colocar mais uma carga na vítima de violência doméstica. A gente tem que mostrar, olha, o dia que você quiser falar, a gente está aqui para te ouvir. E tentar mostrar o que ela está sofrendo em casa, ou seu filho, não é correto. Porque às vezes ela cresceu com isso na sua casa e na cabeça dela lá, não, mas isso é normal, né? Ele fez porque ele estava bêbado, ele está nervoso, porque a gente está passando um momento difícil da nossa vida, enfim. Ou se culpa, né? Ou se culpa, eu que devo ter feito alguma coisa errada. Eu lembro de atuar em defesa da mulher antes mesmo da Lei Maria da Penha. Havia a possibilidade de ter audiência, ou ela podia pedir para arquivar, ou para prosseguir, ou para suspender o processo. Às vezes a mulher chegava lá lesionada e falava, não, eu não quero mais o processo. E a lei permitia que não tivesse, que fosse arquivado. Hoje já não permite. Hoje não permite mais, porque a ação é pública e incondicionada. Ou seja, o Estado, a sociedade entendeu que a mulher, ela está ali, ela é vítima, né? Às vezes, na maioria das vezes, ela é submissa àquele tipo de situação. Então, é o Estado e aí a sociedade é que tem que falar por ela, que tem que ir em defesa dela. Doutor, duas questões antes de encerrar. Se a pessoa foi denunciada, o senhor falou, olha, hoje não pode mais, pela Lei Maria da Penha, o Ministério Público tem que dar prosseguimento. A mulher não pode mais falar, não quero mais. Denunciou, vai prosseguir, vai ter boletim de ocorrência, vai ter um processo criminal, vai ter que ouvir as partes, ampla defesa e tudo mais. Mas se a pessoa, vamos supor que o acusado houver uma sentença de que ele não cometeu o crime, isso não fica na ficha criminal dele. Não, a absolvição, não, né? Vai sair no andamento que ele respondeu um processo, mas foi absolvido. Por outro lado, uma condenação, sim, ele já vai ter uma mancha criminal. E algumas situações impossibilita ele, inclusive, de trabalhar. A OAB, por exemplo, não admite nos seus quadros quem tem acusação de crime contra a Ana Maria da Penha. Olha, grave.
outra questão, antes de encerrar, conselho tutelar. O conselho tutelar funciona um pouquinho diferente, assim, denunciei, estou vendo uma agressão contra a criança, uma violência doméstica. E aí como é que funciona na prática? O conselho, aí já não é processo criminal, né? O conselho tutelar, ele atua em defesa da criança e do adolescente. Certo. Mas eles têm poderes, atuam junto à vara da infância e da juventude. Se eles verificar que é o caso de violência doméstica, eles podem, inclusive, acompanhar a vítima até a delegacia e noticiam o fato ou às delegacias de defesa da mulher ou ao judiciário da vara da infância. Eles têm total poder sobre a criança e do adolescente, se verificado eventual crime contra a criança e adolescente. Muito bom. Doutor, eu queria agradecer bastante a presença do Dr. Wagner Cavalcante, advogado criminalista, professor universitário de Direito Penal e Processo Penal, sempre colaborando com a gente aqui em vários temas, e esse é um recorrente importante. Obrigado, Estou sempre doutor. à disposição, Jeremias. Se precisar, pode contar comigo sempre. A gente que agradece bastante. E hoje também tivemos a presença aqui do Dr. Diogo Abrantes, psiquiatra. Atua aqui em São Paulo, doutor? Estou aqui em São Paulo mesmo. Já tem bastante tempo. Já tem um tempinho já. Começa a ter uns cabelinhos brancos aqui atrás. Tá bom. Doutor, muito obrigado pela sua presença. E esse é um tema recorrente e que a gente faz questão de trazer aqui especialistas para tirar as dúvidas da população. Obrigado mesmo. Legal, viu? muito obrigado a vocês. Poder ter esse tipo de tema sendo falado é o que vai mudando aos pouquinhos a cultura e a gente vai evitando. Isso já é uma ação para poder diminuir a violência doméstica. Exatamente. E aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo tem diversas leis que tratam desse tema, da violência doméstica. Você tem acompanhado aqui em reiterados programas. Mande as suas sugestões, reveja este programa lá no YouTube se você está vendo pela rede aberta, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima edição.